Você já sentiu que existe uma pessoa que simplesmente está ligada a você de uma forma que ninguém consegue explicar? Não importa o tempo, a distância ou até mesmo o silêncio, essa presença continua ecoando dentro de você, como se uma parte do seu coração se recusasse a esquecer, mesmo quando a vida inteira tenta fazer você seguir em frente. Talvez você ache que foi só mais uma história mal resolvida. Mas e se não for? E se for algo que veio antes de vocês dois nascerem? E se for Deus insistindo em te mostrar que existe algo além do comum? Muitas vezes os sinais estão diante de nós, mas por estarmos distraídos, feridos ou apressados demais, a gente ignora aquele olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Ignora o reencontro que parecia improvável. Ignora o fato de que, por mais que tudo tenha tentado separar vocês, algo insiste em unir. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Hoje, eu quero te revelar 5 sinais ocultos, quase invisíveis aos olhos, mas fortíssimos na alma. Sinais de que você e essa pessoa estão destinados por Deus a viver algo juntos. Não é romantismo vazio, é espiritual, é profundo, é raro, e você precisa saber disso antes de desistir, porque talvez você esteja prestes a virar a página errada, achando que a história acabou, mas esses sinais vão te mostrar que o céu ainda está escrevendo. Talvez você já percebeu isso. Você encontra uma pessoa. O tempo para. O mundo ao redor desaparece. Vocês trocam algumas palavras e pronto. É como se uma porta tivesse se aberto dentro de você. Mas o mais estranho é que você não consegue explicar o porquê dessa conexão. É como ouvir uma música antiga que você nunca escutou, mas que traz uma saudade de algo que você nunca viveu. Como se aquela presença tivesse o poder de despertar memórias que não existem, mas que fazem o seu coração bater diferente. Sabe por quê? Porque às vezes a alma reconhece antes que os olhos entendam, e isso não é coisa da sua cabeça, não é carência, nem ilusão, é espiritual. Deus colocou em cada alma um som único, e quando 2 almas afinadas se encontram, mesmo que os corpos se desencontrem, existe algo que continua vibrando por dentro. Pode passar o tempo, pode vir a distância, pode entrar outras pessoas, mas essa sensação de que existe algo não resolvido permanece. E aí você começa a tentar calar essa voz. Começa a se distrair, a correr, a ocupar os espaços com outras histórias, mas basta um sonho, um cheiro, uma lembrança, e tudo volta. Volta com uma força que você não consegue ignorar. Tem gente que aparece na nossa vida, e mesmo que o tempo e os erros nos afastem, algo dentro da gente continua voltando para ela. Não é sobre dependência, é sobre um chamado que você ainda não entendeu. E talvez, só talvez, você esteja ignorando o que o céu já te mostrou mais de uma vez. Será que você já encontrou essa pessoa e ainda não percebeu o que Deus está tentando te dizer através dela? Esse sentimento que você sente e que o mundo insiste em chamar de fraqueza pode ser o sinal mais claro de que essa ligação não é deste mundo. Por isso, antes de desistir, antes de tentar apagar o que te acende por dentro, escute o que a sua alma está dizendo, porque a alma, ela sabe o que é dela, mesmo quando a mente ainda duvida. Primeiro sinal: tem pessoas que, mesmo quando tudo está dando errado, conseguem nos trazer um tipo de paz que não se explica. É como se mesmo no meio da confusão, da tristeza ou da bagunça da vida, só de estar perto daquela pessoa, o coração ficasse mais leve. Talvez você já tenha vivido isso. O mundo ao seu redor desabando, problemas em todos os lados, sua mente cansada, sua alma quase desistindo, mas bastava uma mensagem, uma ligação, ou um simples olhar dessa pessoa, e tudo parecia suportável. Não porque ela resolveu o seu problema, mas porque a presença dela carregava uma paz que o mundo não consegue dar. Isso é um sinal muito forte.
Porque quando Deus une duas pessoas com propósito, Ele coloca nelas a missão de serem abrigo uma para a outra. E abrigo não é luxo. Abrigo é aquele lugar que protege quando a tempestade vem. Esse tipo de paz não é sobre viver sem conflitos. Não é sobre concordar com tudo ou viver em contos de fadas. Pelo contrário, talvez vocês já tenham discordado, se afastado, se frustrado, mas até nas brigas existe uma linha invisível que segura vocês dois. Uma força que não permite que o caos destrua a conexão. É diferente. Com outras pessoas, uma simples discussão vira guerra. Com essa pessoa, até o desentendimento parece ensinar alguma coisa. Parece que até nas dores, vocês estão aprendendo a se moldar um ao outro. E isso não é qualquer amor. Isso é propósito. Deus não junta almas pela facilidade. Ele junta pela transformação que elas causam uma na outra. E se quando você está com essa pessoa, você sente que o seu coração desacelera, que sua alma silencia, que a bagunça do mundo parece se acalmar, mesmo que por alguns minutos, então talvez você esteja diante de um abrigo enviado pelo próprio céu. E esse abrigo não é só um conforto, é um sinal. Porque quando Deus está no meio de uma conexão, Ele não elimina as tempestades, mas Ele envia alguém que te ajude a atravessá-las, sem perder a fé. Então observe, se no meio do caos você sente paz com essa pessoa, não ignore. Essa paz talvez não venha dela, mas de Deus, confirmando o que você ainda não teve coragem de admitir. Segundo sinal, tem pessoas que entram na nossa vida e parecem nunca mais sair. Mesmo quando já se foram, você tenta seguir em frente, tenta ocupar o vazio, tenta convencer o coração de que acabou, mas existe algo lá no fundo que simplesmente não aceita o fim. Não é teimosia, não é dependência. É como se o sentimento tivesse raízes mais profundas do que o tempo pode alcançar. Talvez você já tenha passado anos afastado dessa pessoa. Talvez cada um tenha seguido caminhos diferentes. Talvez você até tenha tentado esquecer, mas não conseguiu. E o mais curioso é que, mesmo depois de tudo, o sentimento ainda está vivo, como uma chama que nunca se apaga completamente. Quando Deus escreve uma conexão com tinta eterna, o tempo não apaga. A distância não desfaz. E nenhuma outra presença consegue substituir de verdade. É como se existisse um fio invisível, esticado entre dois corações. Um fio que não pode ser cortado, nem mesmo pelo silêncio. Imagine esse fio como um delicado fio de ouro. Ele pode se esticar, pode ficar quase imperceptível, mas ele continua lá, ligando duas almas que o céu reconhece como parte de um propósito em comum. Talvez você tenha achado que o sentimento ia passar, que bastava o tempo agir, que bastava se ocupar, que bastava conhecer outras pessoas, mas Deus não deixa morrer o que Ele mesmo plantou. E quando o sentimento resiste até ao esquecimento, quando ele sobrevive aos desencontros, quando ele permanece mesmo depois das tentativas de seguir outro caminho, então algo muito maior está em jogo. Preste atenção. Se depois de tanto tempo, essa pessoa ainda faz parte das suas orações, se mesmo depois de tudo, o coração ainda pulsa quando ouve o nome dela, isso não é fraqueza, isso pode ser sinal de destino, porque o amor dos escolhidos não é descartável. Ele é construído com propósito, tempo e dor. E o que vem de Deus, mesmo que adormeça por um tempo, sempre encontra um jeito de despertar novamente. Então, antes de enterrar de vez esse sentimento, pergunte a Deus se é mesmo o fim, ou se na verdade você só está vivendo o intervalo entre o início e o reencontro. Terceiro sinal. Tem gente que entra na nossa vida não só para somar, mas para nos lembrar de quem realmente somos. Talvez você já reparou que quando essa pessoa está por perto, você sente vontade de crescer, de melhorar, de se curar, de se aproximar mais de Deus. Não porque ela te cobra, não porque ela te pressiona, mas porque só o fato de ela existir acende uma luz dentro de você.
É como se, ao olhar para ela, você enxergasse o reflexo do seu próprio potencial. Você começa a sonhar mais alto, a acreditar com mais fé, a se mover com mais coragem. Essa pessoa não vem para te dar tudo pronto. Ela vem para te lembrar da força que você já tem, mas tinha esquecido. Deus, quando junta dois escolhidos, não faz isso só por romance. Ele junta propósitos. Ele une caminhos que, quando andam juntos, produzem algo que sozinho seria impossível. E sabe o que é mais forte nisso tudo? É que esse movimento acontece dos dois lados. Não é só você que muda com a presença dela. Você também desperta algo nela. Vocês se puxam, se provocam, se inquietam, mas tudo isso com amor e com intenção de crescimento. Às vezes, esse crescimento até dói, porque exige sair da zona de conforto, exige encarar os próprios medos, exige abrir mão de velhas versões de si mesmo, mas no fim, sempre vale a pena. Talvez Deus tenha colocado essa pessoa na sua vida não só para te amar, mas para te alinhar com a sua missão de alma. Ela te confronta de um jeito que ninguém mais consegue, te entende num nível que ninguém mais alcança e te chama para um lugar mais alto, onde você talvez nem soubesse que poderia chegar. Esse tipo de conexão não é comum, ela é rara, é espiritual, é como se as almas tivessem feito um acordo antes de nascer. Quando nos encontrarmos, vamos nos ajudar a lembrar de quem somos. E por mais que haja obstáculos, desencontros e até dores, vocês continuam sendo instrumento um na vida do outro. Então observe, se essa pessoa te desperta para uma versão mais forte, mais sensível, mais conectada com Deus, se ela te empurra para a luz, mesmo sem perceber, então talvez esse seja mais um sinal de que vocês não se encontraram por acaso. Quarto sinal. Tem histórias que não seguem uma linha reta. Elas sobem, descem, viram do avesso, mas mesmo depois de tudo continuam de pé, ou ao menos continuam vivas dentro da alma. Talvez vocês já tenham brigado, talvez vocês já tenham se afastado, talvez tenham dito coisas que não queriam dizer, talvez tenha doído tanto que um de vocês até jurou que era o fim, mas não foi, porque algo sempre acontece. Sempre tem um empurrão invisível, uma situação que aproxima, um reencontro que não estava nos planos, uma lembrança que invade do nada e quebra o orgulho. E quando isso acontece, o coração balança, mesmo quando a razão grita para não voltar, mesmo quando tudo em volta diz que acabou. Sabe por quê? Porque quando Deus une duas almas, Ele permite o afastamento, mas nunca o abandono. Às vezes, o afastamento é parte do processo, é como uma poda. Dói, mas prepara o terreno. Deus separa para curar, para amadurecer, para transformar o que ainda é frágil em algo que possa sustentar o propósito. E o mais bonito é que mesmo com tantas quedas, tantas pausas, tantos silêncios, algo dentro de vocês sempre tenta levantar a história. Talvez seja a fé, talvez seja a oração, talvez seja a promessa que o coração ouviu de Deus no silêncio. Mas o que importa é que vocês não conseguem se abandonar por completo. Isso é raro. Em um mundo onde tudo é descartável, onde as pessoas desistem fácil, quando duas almas insistem uma na outra, mesmo depois das feridas, isso pode ser um dos sinais mais fortes de que existe algo divino nessa ligação. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre tentar levantar, é sobre sempre voltar, mesmo que com medo, é sobre reconhecer que, apesar das falhas, vocês ainda têm algo que o céu quer usar. Então, se vocês já passaram por coisas que teriam destruído qualquer outro casal, mas mesmo assim, a conexão continua aí, viva, pulsando, esperando um novo tempo, talvez isso não seja só amor, talvez isso seja missão, talvez isso seja escolha de Deus. E aí fica a pergunta, se Deus ainda não desistiu de vocês dois, por que você desistiria? Quinto sinal. Tem conexões que são tão intensas, tão difíceis de explicar, tão fora do comum, que o único jeito de entendê-las é olhando com os olhos da fé.
Talvez você já tenha se perguntado: por que tanta intensidade entre nós? Por que tantas idas e vindas? Por que essa pessoa mexe tanto com você, mais do que qualquer outra? Por que, mesmo tentando seguir outro caminho, sempre parece faltar algo? A resposta pode ser simples e profunda ao mesmo tempo. Vocês têm uma missão juntos. Sim, nem todas as conexões são apenas sobre romance, amor ou companhia. Algumas foram escritas no céu com um propósito maior. Propósito que vai além de beijos, abraços e juras de amor. Propósito que toca almas, transforma histórias, cura feridas antigas e até ajuda outras pessoas no caminho. Talvez o que vocês carregam juntos tenha a ver com um legado. Talvez seja algo que Deus quer usar para tocar vidas, formar família, construir algo sagrado. Talvez vocês nem tenham ideia do tamanho disso agora, mas o céu sabe, e o céu não desperdiça encontros assim. Quando duas almas têm uma missão em comum, a caminhada nunca é leve no início, porque existe um preparo, existe um tempo de lapidação, existe um processo de maturidade espiritual. E tudo isso parece confuso quando a gente só olha com os olhos naturais. Mas se você olhar com os olhos da alma, vai entender, vai perceber que essa conexão tem algo que não se explica com lógica, tem peso, tem sentido, tem um chamado escondido ali dentro. E esse chamado só pode ser atendido quando os dois estiverem prontos. É por isso que tantas vezes o relacionamento parece não fluir. É por isso que há tantas provações, tantos testes, tantas quedas. Porque vocês não foram feitos apenas para se amar, foram feitos para servir juntos. E o amor que serve ao propósito é o mais forte de todos. É o que permanece mesmo quando a paixão esfria. É o que constrói mesmo quando a vontade de desistir aparece. É o que levanta mesmo quando a alma está cansada. Então, talvez a pergunta certa hoje não seja: será que ele ou ela ainda me ama? Mas sim: será que eu estou preparado para a missão que Deus me deu com essa pessoa? Porque pode ser que vocês ainda não ficaram juntos, não por falta de sentimento, mas porque ainda estão olhando para o lado errado da promessa. E quando o olhar se alinhar com o céu, a missão começa. Se você reconheceu algum desses sinais, talvez essa história que você vive ainda não tenha chegado ao fim. Às vezes a gente se sente cansado, perdido, com vontade de desistir, achando que o caminho acabou. Mas, para quem é escolhido, as conexões têm um significado muito maior do que parece. Elas atravessam o tempo, a distância e até as dificuldades. Elas são escritas com cuidado pelo próprio Deus, que conhece cada detalhe do seu coração. Por isso, antes de virar a página e dizer que essa história terminou, pare um momento para olhar para dentro de você e perguntar: será que Deus ainda está escrevendo essa história comigo? Será que Ele tem algo preparado para nós que eu ainda não entendi? Deus não escreve capítulos sem razão. Mesmo quando a caminhada parece difícil, Ele está preparando você e essa pessoa para algo especial, algo que só o céu pode entender. Se você sentiu o coração bater mais forte ouvindo isso, eu quero te pedir para fazer uma coisa muito simples, mas que pode fazer toda a diferença. Deixe aqui nos comentários qual desses sinais tocou mais o seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem de esperança e fé. E não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam encontrar essa palavra e se fortalecer. Quando a gente compartilha o que o coração sente, a luz cresce e mais vidas são tocadas. Lembre-se que Deus escreve histórias profundas, cheias de propósito e amor verdadeiro. Nada pode apagar aquilo que Ele escreveu para você e essa pessoa especial. Por isso, fique firme, mantenha a fé e abra o coração para o que Ele ainda vai fazer na sua vida. Obrigado por estar aqui, por se permitir ouvir essa palavra. Até o próximo vídeo escolhido. Deus te abençoe.